Oi, oi, gente, boa noite, saudade de vocês, voltando por aqui. Eu estava numa frequência louca, né, de postagem aqui de conteúdos pra gente aqui no YouTube, porém, né, como eu tenho a minha outra marca de cards, eu tive que dar um pouco mais de atenção para ela nesses últimos dias, porque eu fiz troca de site, também reformulando algumas questões de produto e também no Instagram próprio da marca, reformulando algumas coisas de design. Então eu tive que parar com os conteúdos aqui, não sei, uma semana. Mas eu juro que eu estava com saudade. E hoje voltamos com os nossos conteúdos e hoje a gente vai resolver coisas que a gente gosta. Questões de processo de enfermagem atualizadas. Então, a partir, né, de 2024, as questões que saíram a gente vai resolver e tu nunca mais vai errar questão de processo de enfermagem, porque tu pode assistir um vídeo que tem aqui que a gente fala só de processo de enfermagem, que tu vai entender tudo e depois resolver essas questões. Então fica bem tranquilo, porque se tu assistir, tu não erra a questão de processo de enfermagem na tua prova, beleza? Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Nossa primeira questão. A anamnese, então, né, a nossa avaliação com enfoque preventivo é essencial para compreender a história biopsicossocial do paciente e identificar fatores de risco. Considerando os elementos que devem ser incluídos em uma anamnese preventiva, qual das opções abaixo não corresponde a um aspecto deste enfoque? Então, qual que é o enfoque que ele quer? Anamnese preventiva. Então, vamos ver. 1. Identificação, com ênfase em idade, sexo, procedência, atividade de trabalho e local de moradia, né? Isso aqui a gente tem toda a anamnese. B. Pesquisa de hábitos de vida, como tabagismo, estresse, exposição a raios ultravioletas e atividade social. Também temos, né, em todas as nossas anamneses, ok? A. C. Detalhamento de medicamentos utilizados exclusivamente em emergências médicas. Lembra as questões que a gente, né, não é muito genérico, exclui muitas coisas, a gente tem que cuidar. Então, vamos deixar essa em stand-by. Por quê? A gente não vai detalhar somente medicamentos usados em emergências. A gente precisa saber os medicamentos que o nosso paciente usa, né? Todos. D. Antecedentes familiares com destaque para diabetes, hipertensão, doenças coronarianas e câncer. Ok, certo. E aí, o histórico vacinal e testes de rastreamento feitos rotineiramente também. Então, aqui o nosso gabarito é a letra C. Bem claro, depois que a gente começa a pegar o jeito das questões, a gente vê o porquê é uma questão errada, né? Então, vamos passar para a nossa próxima questão. Vamos lá para a nossa próxima questão. Olha que legal essa questão aqui, ó. O processo de enfermagem é uma metodologia científica utilizada pelos profissionais de enfermagem para planejar, organizar e executar o cuidado ao paciente de forma sistemática e individualizada. Está organizado em 5 etapas, lembra lá, interrelacionadas, interdependentes e recorrentes e cíclicas. Deixa uma brecha ali para a gente completar, né? O ou a A de enfermagem é a etapa em que os padrões de cuidados de enfermagem, padrões de cuidados interprofissionais e padrões de cuidados em programas de saúde apoiam a tomada de decisão. Então, lá na aula que a gente viu só o processo de enfermagem, a gente tem um slide, a gente tem um flashcard somente sobre isso, então não tem como tu errar. Se tu vai responder essa questão sem estudar antes, aleatoriamente, é bem provável que a gente possa se confundir e errar. Mas depois que tu vê o conteúdo, o assunto, aonde ele tá, não tem como errar. Então, qual que é a etapa onde a gente vai ter os padrões de cuidado de enfermagem? Vai ser na avaliação, no diagnóstico, no planejamento, na implementação ou na nossa evolução. Então, voltando lá nos
no nosso flashcard, vou deixar uma imagem aqui para vocês, os padrões de cuidado está na implementação, né? No nosso planejamento a gente tem a nossa prescrição e na implementação vai entrar então os padrões de cuidados, certo? Faço essa questão para quem viu a aula e eu falei para olhar a aula. Agora uma questão curtinha por aqui, bem tranquila de resolver. Então, refletir sobre o processo de enfermagem exige compreender de que maneira as etapas se conectam para fornecer um cuidado sistemático, planejado. Há uma etapa deste processo que é responsável por indicar as intervenções a serem realizadas frente aos diagnósticos estabelecidos. Estamos falando de... Então, aqui já vem a nossa imagem do nosso círculo lá dos passos. Então, qual que é o terceiro passo? Porque a gente sabe que o diagnóstico é o segundo, né? Avaliação, diagnóstico. E o terceiro passo é o planejamento. Então, o nosso gabarito aqui, tranquilo, porque a gente estudou antes, é o planejamento. Muito boa questão. Gente, antes de entrarmos nessa questão, eu já vou pedir uma coisa para vocês. Segue esse canal aqui, porque a gente precisa fazer uma comunidade de enfermeiros que querem realmente mudar de vida. Então, aqui, né, a gente compartilha muitos conteúdos sobre a área de enfermagem, tanto da parte assistencial quanto essa nossa parte de estudos para a gente melhorar de carreira, de vida e tudo mais. Então, toda semana estou postando vídeos aqui de conteúdos para concurso, então tu não pode perder. Então a melhor coisa é tu entrar aqui para nossa comunidade, vamos fazer ela crescer para a gente continuar produzindo cada vez mais conteúdos e conteúdos melhores, né? Tomara aí. Então, né? Já segue esse canal para dar essa força maravilhosa para a gente continuar. Então vamos para a nossa próxima questão. O processo de enfermagem, então, enquanto instrumento norteador da prática assistencial, organiza-se em 5 etapas, né? A gente já viu, né? Interdependentes que garantem a integralidade do cuidado prestado ao indivíduo. Sobre este instrumento, pode afirmar que, né? Qual que é aqui a nossa alternativa correta? A etapa de planejamento, ela consiste na identificação dos problemas de saúde baseado nos dados coletados. Vamos voltar lá a lembrar da nossa aula. B. O diagnóstico de enfermagem é dispensável quando se conhece previamente o histórico do paciente? Não, né? Essa está errada. O diagnóstico de enfermagem, ele nunca vai ser dispensável, ele está no processo. C. A avaliação finaliza o processo sem a necessidade da revisão das intervenções já executadas. Não está no enunciado, acho propositalmente, mas a gente sabe que ele é cíclico, então não vai terminar na avaliação, né? D. A coleta de dados, ela permite reunir informações objetivas e subjetivas que subsidiarão as etapas seguintes. E essa está correta, né? Vou reler a A para ver o que estava errado nela. A etapa do planejamento consiste na identificação dos problemas de saúde baseado na coleta de dados, né? Então, é por isso que ela está errada, porque o nosso planejamento não é a nossa identificação de problemas, a gente faz isso no nosso diagnóstico, né? Então, planejamento a gente faz a prescrição, para a gente relembrar. Certo? Então, essa daqui é a letra D. Gente, como é bom fazer essas questões. E a gente vai ver que na nossa prova, se cair processo de enfermagem, não vai fugir disso daqui que a gente está vendo e da aula do processo de enfermagem. Se precisar, olha a aula de novo, para a gente, né, ter essas informações bem claras para a prova com bastante segurança, né? Vamos para a última questão do nosso vídeo de hoje. No que diz respeito à implementação do processo de enfermagem, é correto afirmar que a seleção dos diagnósticos de enfermagem, ela deve ser realizada a partir da tomada de decisão terapêutica pelo enfermeiro.
A seleção dos diagnósticos de enfermagem ela deve ser realizada a partir da tomada de decisão terapêutica pelo enfermeiro. Porque a nossa primeira parte é a avaliação e coleta de dados. Então, a nossa seleção dos diagnósticos, ela vai ser a partir do quê? Da nossa coleta de dados, né? Das nossas informações ali do paciente. E a tomada de decisão terapêutica, ela vai ser a partir dos diagnósticos de enfermagem, que daí sim eu vou fazer um planejamento. Vamos para B. Técnicos e auxiliares de enfermagem, eles participam do processo de enfermagem, realizando a evolução de enfermagem e a implementação dos cuidados prescritos e sua checagem sob a supervisão e orientação do enfermeiro. Então, o que acontece aqui, né? O técnico e o auxiliar, eles fazem o quê? A anotação de enfermagem, tá? Evolução é o enfermeiro. Então, está errada também. A C. A priorização de diagnósticos de enfermagem é realizada durante o desenvolvimento da etapa de planejamento de enfermagem. Certo, a gente viu isso há pouquíssimo tempo no slide sobre o planejamento de enfermagem. Então, no meu planejamento de enfermagem, eu vou priorizar os diagnósticos de enfermagem. Certíssima. Vamos agora ver por que a C e a D estão erradas. A etapa de avaliação de enfermagem, ela compreende a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais. A etapa de avaliação compreende a avaliação dos resultados. Não, né, pessoal? A etapa de avaliação, ela não vai compreender a avaliação dos resultados, né? É a nossa coleta de dados. E a etapa de diagnóstico de enfermagem compreende o julgamento clínico das informações obtidas sobre a necessidade do cuidado de enfermagem e saúde e a determinação de resultados esperados e exequíveis de enfermagem e de saúde. Então, aqui, né, os nossos resultados esperados e exequíveis vai entrar no nosso planejamento, na nossa prescrição de enfermagem. Então, o nosso gabarito aqui é a letra C. Como é bom a gente revisar esse conteúdo aqui, e é importante, né? A gente não pode ir para a prova sem estudar, a gente precisa estudar, ler o material, ver videoaula, revisar, escutar a videoaula de novo, enfim, e treinar a questão, beleza? Então, eu já dei o recado aqui que é para seguir esse canal. Então, segue aqui também as outras redes sociais para a gente manter aí um contato, uma comunicação. Se tu tem alguma dúvida, dica, alguma coisa, pode me mandar mensagem aqui no direct do Instagram, enfim, qualquer rede, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo. Beijos, bons estudos, boa noite!